Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre por que o revisionismo histórico, promovido recentemente por Vladimir Putin, é tão perigoso para o estudo sério desse terrível conflito. No início de fevereiro, Vladimir Putin concedeu uma entrevista a Tucker Carlson no Kremlin, uma entrevista na qual Putin tentou justificar, através de eventos históricos, que a Ucrânia não é um país de verdade e que, por isso, não tem o direito de existir, algo que, na sua visão, atuaria como justificativa para sua guerra de expansão territorial. Naquela entrevista, Putin cometeu muitas imprecisões históricas, mas aquela que causou maior indignação foi quando se referiu à Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo Putin, aquele conflito só começou porque a Polônia teria se recusado a negociar com a Alemanha de Hitler, com Putin indo ainda mais longe, dizendo que após o início da guerra, a Polônia colaborou ativamente com a Alemanha nazista. Mas onde foi exatamente que Putin errou e por que esse revisionismo é tão perigoso e prejudicial para o estudo sério daquele terrível conflito? Quando a Polônia renasceu em 1918, 123 anos após ter sido desmembrada pela Rússia, Prússia e Áustria, os vencedores da Primeira Guerra Mundial desenharam as fronteiras polonesas de modo a incluir, dentro da Polônia, a cidade portuária de Danzig, com uma população predominantemente alemã. As novas fronteiras polonesas, além de terem resultado na perda da cidade de Danzig, também levou a Alemanha a perder o acesso direto à Prússia Oriental, vista como o berço da Alemanha moderna. Esse fato, associado com as duras sanções impostas pelos vencedores, criou um profundo sentimento de rancor nos alemães, com muitos segmentos da sociedade, principalmente partidos políticos mais extremistas, usando a chamada questão do corredor de Danzig para aumentar o sentimento de revolta entre os eleitores alemães, com Hitler, líder do partido nazista, se destacando justamente nisso. Para ele, a devolução de Danzig e um acesso direto para a Prússia Oriental eram uma questão de vida ou morte para os alemães, um argumento que ele começou a explorar de forma mais agressiva após a anexação da metade oriental da Tchecoslováquia em março de 1939. O plano de Hitler sempre foi o de invadir a União Soviética, mas para chegar até lá, ele precisava primeiro passar pela Polônia. E foi para provocar a guerra com a Polônia que Hitler passou a fazer exigências cada vez mais agressivas, com a principal delas sendo a cedência do território de Danzig. Hitler sabia muito bem que os poloneses não aceitariam essas demandas, com o seu único propósito sendo mesmo a guerra, uma guerra que, como referi, era necessária para que pudesse atacar e avançar sobre a União Soviética. Em agosto de 1939, Hitler conseguiu aquilo que parecia impensável ao firmar um pacto com Stalin. Um pacto que não só garantiu a não intervenção soviética na Polônia, como também deu a Stalin a metade oriental daquele país. E assim, no dia 1º de setembro de 1939, após alegar falsamente que alemães estavam sendo perseguidos e mortos, Hitler invadiu a Polônia, iniciando ali a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a afirmação de Putin de que a culpa pelo início da guerra foi da Polônia, que não teria aceitado ceder territórios para Hitler, é errada a vários níveis, começando pelo direito internacional, já que nenhum país é obrigado a ceder territórios sob coação. Além disso, é errado pelo fato de que, como mencionei há pouco, o objetivo de Hitler sempre foi mesmo o de causar uma guerra com a Polônia, pois essa era a única forma dos exércitos alemães se posicionarem ao longo de uma fronteira direta e aberta com a União Soviética para a planejada invasão. Mesmo que a Polônia aceitasse as exigências de Hitler, ele inventaria alguma nova exigência impossível de ser aceita pelos poloneses, pois, volto a frisar, o seu objetivo sempre foi a guerra.
A invasão alemã foi devastadora, com Hitler empregando ali tecnologias inéditas, como por exemplo, os aviões de mergulho Ju-87 Stuka, incrivelmente precisos e letais, mesmo contra veículos em movimento. Os alemães também inovaram nas táticas, aplicando na invasão da Polônia as bases do que viria a ser conhecida como a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, uma doutrina que envolve o emprego de blindados em unidades semi-independentes, apoiadas de perto pela infantaria motorizada e a aviação. E já que estamos falando em tecnologia e inovação, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando ao tema do vídeo, agora que já ficou esclarecida a primeira deturpação histórica cometida por Putin naquela entrevista, vamos avançar para a segunda, quando ele afirmou que os poloneses colaboraram diretamente com os alemães. Ao contrário do que aconteceu com a França, que capitulou perante os alemães em 22 de junho de 1940, iniciando ali um governo colaboracionista liderado pelo Marechal Pétain, a Polônia, mesmo ocupada, nunca se rendeu oficialmente à Alemanha. Quando se tornou óbvio que os exércitos poloneses seriam derrotados, oficiais, soldados e aviadores se refugiaram primeiro na França e depois no Reino Unido, não para fugirem da batalha, mas para terem uma oportunidade de continuarem lutando contra as forças de Hitler, algo que fizeram com louvor, primeiro na Inglaterra durante a chamada Batalha da Bretanha, onde 145 pilotos poloneses se destacaram em combates aéreos terríveis contra a poderosa Luftwaffe. E mais tarde também em terra, com unidades polonesas combatendo os alemães, principalmente na Itália. Com a Polônia ocupada, lideranças polonesas instalaram em Londres um governo polonês no exílio, e centenas de milhares de poloneses se dedicaram a manter em funcionamento, dentro da Polônia, um autêntico governo paralelo, através do qual conseguiam espionar e sabotar as atividades alemãs em inúmeras áreas. Foi, aliás, graças aos poloneses que os britânicos conseguiram decifrar o código da máquina Enigma, um evento que, segundo os historiadores, foi determinante para a vitória aliada naquele conflito. Portanto, ao afirmar que os poloneses começaram a guerra por não aceitarem as exigências descabidas de Hitler, e também ao afirmar que os poloneses colaboraram com os alemães na guerra, Putin cometeu dois graves e terríveis erros históricos. Tudo com o único propósito de tentar atacar a Polônia, que nesse momento se destaca como uma das nações mais dedicadas à defesa da Ucrânia. Deturpar a história com o único propósito de atender interesses pessoais, ofendendo a honra e a memória de milhões de pessoas que lutaram contra o terror nazista na Segunda Guerra Mundial, reflete muito bem a natureza e a índole de Vladimir Putin.